O entardecer em Cascais trazia uma brisa salgada, que normalmente acalmava Duarte Gouveia. Mas naquela terça-feira, algo no ambiente parecia carregado. Ao aproximar-se do seu condomínio de prestígio, o diretor de projetos de 34 anos sentia apenas o cansaço de uma viagem interrompida. O cancelamento da conferência no Porto fora um contratempo profissional, mas, no fundo, ele ansiava pelo refúgio do seu lar. Duarte sempre acreditou que a sua casa era um santuário de ordem e afeto, onde a sua esposa Sofia e a pequena Leonor o esperavam com a serenidade habitual. Ele recordava, enquanto caminhava para a entrada principal, como a sua vida parecia um exemplo de estabilidade desde que acolhera a mãe, Júlia, vinda de Viseu. Tudo parecia estar no seu devido lugar, uma construção perfeita de sucesso e harmonia familiar que ele exibia com um orgulho silencioso. Mal sabia ele que, ao tocar na maçaneta de metal frio, a fundação dessa estrutura estava prestes a sofrer um abalo irreversível, transformando o seu santuário num cenário de revelações brutais e inesperadas. O leitor de impressões digitais emitiu um som eletrônico suave e a pesada porta da frente abriu-se. Duarte Gouveia esperava que a calma habitual do seu novo e luxuoso apartamento em Cascais o acolhesse. A sua mulher, Sofia Almada, estaria provavelmente sentada no tapete da sala, a ler uma história à filha de 5 anos, Leonor, e a casa deveria ter o cheiro suave de um difusor ou o aroma fresco da roupa de cama seca ao sol. Devido a um problema interno na empresa do cliente, a reunião para a assinatura do contrato foi cancelada e ele apanhou o Alfa Pendular do Porto para Lisboa, 2 dias antes do previsto. Não avisou ninguém, pensando em fazer uma surpresa à mulher e à filha. Eram 3 da tarde, a hora em que a luz do sol era mais bonita e a casa parecia mais confortável. No entanto, antes mesmo de a porta se abrir mais de 10 centímetros, um cheiro intenso e sufocante, quase como uma onda de calor, emanou do interior. Era o cheiro forte de cabrito a assar lentamente, misturado com o aroma de alho e vinho. O cheiro a óleo de rissóis e pastéis de bacalhau a fritar na frigideira. E, acima de tudo, um odor adocicado e enjoativo, uma mistura de perfumes baratos, cosméticos e suor de várias mulheres. Seguiu-se um barulho estridente que quase lhe rasgou os tímpanos. Ganhamos. Paga o que deves. Paga. Valha-me Deus, hoje não me sai uma carta de jeito. Estás a levar tudo. Oh, Júlia, este teu vestido novo é de um tecido excelente. A cor é tão viva, deve ter custado umas centenas de euros, não foi? Com certeza. O meu filho é o pilar desta casa e faz questão de me ver tratada como uma rainha. Ele não admite que me falte nada e insistiu pessoalmente para que eu renovasse o meu guarda-roupa. Mãe, agora que atingi o topo na empresa e as finanças permitem, tens de vestir-te de acordo com o teu novo estatuto em Cascais, disse-me ele, cheio de dignidade. Eu ainda tentei argumentar que não precisava de tantas vaidades, mas ele é um filho de uma dedicação sem limites. Não aceita um não como resposta. Mal viu este conjunto, usou logo os recursos que tem para garantir que eu andasse elegante. Porque no entender dele, o melhor é o mínimo que eu mereço. Compreendem a sorte que eu tenho? A mão de Duarte, que segurava a pega do trolley, ficou paralisada no ar. Ele permaneceu do lado de fora, sem sequer ter tirado os sapatos, ouvindo aquelas gargalhadas agudas através da porta entreaberta. Parecia que espetos de metal afiados lhe arranhavam as têmporas. Baixou o olhar para o hall de entrada da sua casa, o chão de mármore, que Sofia mantinha sempre impecavelmente limpo, onde apenas os chinelos de casa da família estavam arrumados, estava agora coberto de sapatos, sem um único espaço livre. Saltos altos, sapatos rasos, sapatilhas, sandálias. Havia mais de uma dúzia de pares de sapatos espalhados. Alguns estavam sujos de lama e pisavam os chinelos de cor creme favoritos de Sofia, deixando uma mancha preta e desagradável. Duarte sentiu uma tontura inexplicável. Respirou fundo, abriu completamente a porta e entrou com o trolley. Aos 34 anos, a sua vida era, aos olhos dos outros, o epítome do sucesso. Atingiu o cargo de chefe de departamento numa empresa de TI no início dos seus 30 anos, com um salário elevado que muitos invejariam.
A sua mulher, Sofia Almada, fora uma designer talentosa na mesma empresa, mas demitiu-se voluntariamente para cuidar da filha recém-nascida, Leonor, tornando-se dona de casa. Há pouco mais de um ano, a sua mãe de 62 anos, Júlia Rezende, telefonou-lhe de Viseu, queixando-se de que os joelhos lhe doíam, que se sentia terrivelmente solitária no seu velho apartamento e que não tinha com quem conversar. Duarte, o filho mais novo, não hesitou e disse que a traria para Cascais. Ele ainda se lembrava daquela noite. No quarto, quando perguntou cautelosamente a opinião de Sofia, a mão da sua mulher, que dobrava a roupa, parou por um momento. Mas logo depois, ela levantou a cabeça e sorriu-lhe com ternura. Não há problema. A tua mãe é uma boa pessoa. Se a trouxermos para cá e cuidarmos dela juntas, ficamos mais descansados. Tu andas sempre ocupado com o trabalho. E se eu estiver por perto para ajudar, também ficas mais tranquilo, não é? Naquela altura, Duarte acreditava ter a família mais perfeita do mundo. Uma esposa sensata, uma mãe bondosa, uma filha adorável. Mas ele não se apercebeu de que a perfeição era apenas a ponta do iceberg. Desde que a mãe se mudou, as luzes da casa começaram a acender-se cada vez mais cedo. Sofia, que costumava levantar-se por volta das 7h30 para preparar um café e umas torradas simples, passou a ter de se levantar silenciosamente às 5 da manhã. Tudo por causa de uma frase que a sua mãe disse, sentada no sofá no primeiro dia em que se mudou, com a maior naturalidade do mundo. Lá na nossa terra, às 5 da manhã, toda a gente come uma refeição quente. O dia começa com o pequeno almoço. Se o nosso Duarte não comer uma refeição matinal reforçada, com que força é que ele vai trabalhar para ganhar dinheiro? A partir desse dia, fosse inverno ou verão, Sofia tinha de acordar às 5 da manhã para preparar uma refeição matinal quente, que incluía uma sopa reforçada ou umas papas, e pôr na mesa pão fresco, queijos, fiambre e compotas. Às vezes, sentindo que a sua mulher estava a esforçar-se demasiado, Duarte tentava intervir. Mãe, hoje em dia os jovens levantam-se mais tarde. Uma torrada e um copo de leite de manhã são suficientes, por isso deixa de sobrecarregar a Sofia. Nessas alturas, a sua mãe, Júlia, suspirava profundamente, pousava a colher e os seus olhos ficavam úmidos. Ai de mim, parece que os meus ossos velhos não nasceram para ter uma vida de luxo. Quando era nova, criei os meus 3 filhos sozinha. Andei a trabalhar no campo contigo na barriga, e agora a minha nora acha que preparar um pequeno almoço em casa é um sacrifício. É que ela foi criada com muitos mimos. Uma menina de Lisboa. Não sabe o que é passar dificuldades. Não querendo magoar a mãe, Duarte acabava sempre por olhar para a sua mulher com um ar de desculpa. E Sofia, como sempre, baixava ligeiramente a cabeça e dizia em voz baixa: não te preocupes, eu consigo. Ele escolheu acreditar nas lágrimas da sua mãe e também nas palavras da sua esposa, pelo menos até hoje. Duarte descalçou os sapatos e pisou o chão de madeira do hall com os pés descalços. O coração batia-lhe depressa e um pressentimento terrivelmente sinistro envolveu-o como uma serpente. Devido às suas viagens frequentes, passava mais de 10 dias por mês fora de casa. Sempre que ele saía com o seu trolley, a sua mãe sorria-lhe abertamente, acompanhando-o até a porta e dando-lhe uma palmada no ombro. Vai descansado. Eu estou cá. Vou cuidar muito bem da tua mulher e da tua filha. Duarte vivia na ilusão de que a presença da mãe era o baluarte protetor da sua família. No entanto, a realidade era sombria. No instante em que as portas do elevador se selavam, a harmonia transformava-se em tirania. Mal ele iniciava as suas viagens, a expressão dócil de Júlia evaporava-se, dando lugar a ordens ríspidas dirigidas a Sofia. Enquanto ele trabalhava no porto, a sua esposa era forçada a tarefas hercúleas, como lavar mantas pesadas à mão sob o pretexto de que a máquina não era eficaz. O talento que Sofia outrora aplicava em projetos de design era agora consumido por lixívia e água gelada, resultando em mãos gretadas e inchadas. Por amor e medo, ela camuflava o sofrimento sob mangas compridas, guardando para si o testemunho físico de uma servidão que Duarte nunca imaginou existir sob o seu próprio teto. Claro que ele notara alguns sinais estranhos. As bochechas de Sofia tinham ficado mais encovadas.
o queixo tão pontiagudo que dava pena. A sua filha Leonor, antes alegre e sorridente, ficava agora rígida e sem fôlego ao mais pequeno som dos passos da avó. A sua mulher, que antes se aninhava nos seus braços antes de dormir e lhe contava sobre as séries que via, estava cada vez mais silenciosa, e mal se deitava, virava-lhe as costas e adormecia profundamente. Ele chegou a perguntar: Sofia, as tarefas de casa são muito difíceis? Pareces cansada. Sofia, de costas para ele, respondeu com uma voz desprovida de emoção: pigarreia. Estou bem. Dorme. Amanhã tens uma reunião cedo. E na manhã seguinte, a sua mãe, enquanto lhe servia o peixe grelhado, queixava-se como que de passagem. A tua mulher ontem estava outra vez com cara de poucos amigos. Não sei para quem ela faz aquela cara. Não trabalha fora, só fica em casa a cuidar da filha. O que é que pode ser tão difícil? Eu nunca lhe disse uma palavra desagradável. As noras de hoje em dia são umas rainhas. Umas verdadeiras rainhas. Não se pode dizer nada. Assim, a pequena suspeita que se instalara no coração de Duarte era mais uma vez facilmente abafada pela conclusão de que a sua esposa era demasiado sensível. Antes de partir para esta viagem de negócios ao porto, enquanto calçava os sapatos no hall, Sofia estava ao seu lado, a segurar-lhe o casaco. Ao pegar no casaco, ele viu que os lábios da sua mulher tremiam violentamente. Nos seus olhos havia uma agitação próxima do desespero, e parecia que ela tinha algo urgente para lhe dizer. "O que se passa?" perguntou ele. Sofia engoliu em seco, e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Mas antes que ela pudesse abrir a boca, ouviu-se da sala uma tosse deliberadamente exagerada de Júlia. Os ombros de Sofia encolheram-se, e o seu olhar perdeu instantaneamente a vida. Ela baixou a cabeça, olhando fixamente para o chão, e disse apenas uma frase curta: "Tem cuidado na viagem." Duarte pegou no trolley e entrou no elevador. Quando as portas se fecharam, sentiu uma pontada de dor e ansiedade, mas o telemóvel a vibrar no seu bolso, com uma chamada de trabalho, engoliu completamente essa pequena inquietação. Ele nunca saberia que, um segundo depois de a porta se fechar, Sofia não aguentou mais. Deslizou pela parede do hall, mordeu com força as costas da própria mão e soluçou sem conseguir emitir som. Agora, Duarte estava no fim do hall da sua casa, a ver com os seus próprios olhos a cena na sala. A sala de estar, originalmente espaçosa, clara e com um tapete de estilo nórdico, fora completamente transformada numa sala de festas barulhenta. O tapete estava enrolado e enfiado num canto da varanda, e duas grandes mesas dobráveis estavam juntas no meio da sala. Sobre as mesas havia uma quantidade estonteante de comida desarrumada, um cabrito assado de cor escura, vários tipos de fritos dourados, uma montanha de salada russa, um peixe inteiro assado no forno e pelo menos 15 travessas de entradas variadas em pratos de cerâmica coloridos. Cerca de 20 mulheres de meia idade estavam sentadas à volta da mesa. Havia antigas conhecidas da sua mãe de Viseu, novas amigas do centro de dia de Cascais e algumas pessoas da igreja. Metade delas comia e bebia, enquanto a outra metade, sentada em cobertores estendidos a um canto, batia ruidosamente as cartas na mesa. Júlia Rezende estava sentada na cabeceira da mesa. Usava um vestido de seda vermelho vivo, de alta qualidade, que Duarte nunca lhe vira, e era evidente que tinha acabado de vir do cabeleireiro, com um penteado elaborado. Com o rosto corado, servia aguardente a uma mulher com uma camisa de padrão florido. "Vá lá, dona Elvira, coma e beba à vontade. Há cabrito que chegue." Júlia riu alto, num som que feria os ouvidos. "O meu filho teve um sucesso tremendo. Chefe de departamento numa grande empresa. Nem vos digo o salário para não desmaiarem. De qualquer forma, este apartamento de 3 quartos em Cascais comprou-o todo com o dinheiro dele, sem um cêntimo de empréstimo. A escritura está limpinha." A mulher chamada Dona Elvira apressou-se a concordar e a lisonjear. Lá. "Nossa, Dona Júlia, que sorte a sua. Um filho com tanto sucesso, uma casa que parece um palácio. Nem se compara com o meu desgraçado, que anda sempre a saltar de casa alugada em casa alugada." "Pois é." Júlia levantou o queixo com arrogância e meteu um grande pedaço de cabrito na boca. "A minha vida só agora está a começar a brilhar.
Gosto mesmo muito desta casa, e o meu filho é tão bom que faz tudo o que eu digo. Alguém olhou em volta e perguntou de repente: Mas, ó amiga, onde é que está a tua nora? Chegaram os convidados e ela nem sequer vem servir um copo? Júlia revirou os olhos e riu com desdém. Ah, nem me fales. Só está em casa a comer e a gastar. Não ganha dinheiro. Não foi capaz de me dar um neto. Só me deu uma miúda. Hoje, como era a festa da casa, pus-lhe umas coisinhas para fazer. Quem é que lhe dá valor senão eu? A esta gente não se pode dar confiança. Se lhes dermos um bocadinho de mão, querem logo subir-nos às cavalitas. As mulheres à volta riram em uníssono, concordando. É isso mesmo. As noras de hoje em dia têm de ser controladas com rédea curta, para aprenderem. De pé, na sombra onde o hall encontrava a sala, Duarte sentiu o sangue a arrefecer e a congelar-lhe nas veias. Esta era a verdadeira face da sua mãe, aquela que ele sempre acreditou ser sensata. Esta era a realidade que se desenrolava na sua casa, comprada com o seu suor e sangue, enquanto ele trabalhava arduamente lá fora. Ele não se zangou imediatamente, passou o olhar pelas mulheres que falavam descaradamente e dirigiu-o para a cozinha em plano aberto, do outro lado da sala. Era aí que estava o verdadeiro inferno. Devido à grande mesa na sala, só conseguia ver as costas de Sofia. Ela estava de costas para todos, em frente ao grande lava-loiça. O seu cabelo comprido, sempre macio e brilhante, estava agora preso de qualquer maneira com um elástico preto barato, e os cabelos curtos e suados colavam-se à sua nuca pálida. Vestia uma t-shirt velha e desbotada, e as costas estavam completamente encharcadas de calor e suor, coladas à sua coluna vertebral, cujos ossos se adivinhavam. A parte de baixo da t-shirt estava salpicada de molho de tomate e gordura. No lava-loiça, uma montanha de pratos sujos, frigideiras cheias de gordura e restos de ossos empilhavam-se como uma montanha de lixo prestes a desabar. Atrás dela, os 4 bicos do fogão estavam ligados ao mesmo tempo. Um ensopado de feijão a ferver, carne a cozer, uma sopa a aquecer, libertando um vapor branco e denso. A cozinha inteira parecia uma panela de pressão, sufocante. Sofia, com luvas de borracha amarelas, movia os braços mecanicamente, lavando os pratos com um ar ausente. Os seus movimentos eram rígidos, como os de uma máquina enferrujada com a bateria a acabar. Os ombros estavam curvados de tanto tempo em pé. Mas não foi essa cena que fez o sangue de Duarte ferver. O que realmente lhe parou o coração e tingiu a sua visão de vermelho foi o canto pouco visível debaixo do balcão da ilha, no lado direito do lava-loiça. A sua filha de 5 anos, Leonor não usava um vestido bonito, mas sim uma roupa larga e velha. Estava em cima do banco de plástico amarelo que usavam na casa de banho para lavar os pés. Como não chegava à altura, estava em bicos de pés, esticando desesperadamente o pequeno corpo sobre o lava-loiça. Com as suas 2 mãozinhas, que mal conseguiam segurar um lápis de cera, ela segurava com dificuldade uma travessa de cerâmica grande e pesada, usada pelos adultos. Estava coberta de restos de comida, da torneira, jorrava água a ferver para dissolver a gordura entranhada. A água quente, misturada com a espuma do detergente forte da loiça, salpicava continuamente as costas das mãos e os braços de Leonor. As suas mãozinhas, que deveriam ser brancas e macias, já estavam vermelhas como se estivessem cozidas, e as pontas dos dedos, enrugadas de estarem tanto tempo na água, estavam de um branco que era insuportável de se ver. A travessa era tão pesada que as suas mãos tremiam. A criança mordia o lábio inferior com tanta força que já tinha uma marca branca e profunda. Mesmo quando a água quente lhe salpicava o pulso, ela apenas se encolhia instintivamente, sem sequer emitir um som de dor. Os seus grandes olhos, como uvas pretas, estavam cheios de lágrimas de terror, mas ela segurava-as com força, olhando de soslaio para a avó que ria alto na sala de estar. Naquele momento, na cabeça de Duarte, um nervo que estivera esticado durante 34 anos partiu-se com um som nítido e seco. Do seu peito saiu um som surdo, como o uivo de um animal ferido. A sua fúria não era apenas pelo abuso que via à sua frente, mas pela consciência de que aquilo não era, de forma alguma, a primeira vez. O medo entranhado nos ossos da sua filha e a sua paciência habituada.
os movimentos mecânicos e completamente entorpecidos da sua mulher. Tudo isto provava inequivocamente que, durante o longo ano em que ele estivera ausente, a sua mulher e a sua filha tinham sido tratadas pior do que animais na casa que ele comprara com o seu dinheiro. Nesse preciso momento, uma das convidadas da sala, de camisola roxa, arrotou ruidosamente, pegou num copo vazio e cambaleou em direção à cozinha. Ao passar por Sofia, sem lhe dirigir um único olhar, atirou o copo de vidro para a bancada junto à mão dela, fazendo um som metálico. A sua voz era arrogante, como se estivesse a gritar com uma empregada num restaurante de bairro. "Ó, tu aí, vai lá cortar uma fatia de melancia e traz-me um copo de sumo de amora com gelo. Estou a morrer de calor e não tens a menor sensibilidade para perceber que os convidados estão com sede." A mão de Sofia, que lavava a louça, hesitou. A sua coluna enrijeceu e os ombros tremeram de forma subtil e imperceptível. E depois, sem se virar ou protestar, respondeu baixinho com uma voz rouca, seca e sem vida. "Sim, já vou." Foi no momento em que pousou a esponja da louça e se virou para o frigorífico. Quando ela se virou, Duarte viu finalmente o rosto da sua mulher em cheio. Um rosto amarelado como um jornal velho amarrotado, olheiras profundas e escuras debaixo dos olhos, maçãs do rosto salientes. O que fez os olhos de Duarte virarem foi a ferida que se tornou claramente visível quando ela estendeu a mão para abrir a porta do frigorífico. No dedo indicador da mão direita de Sofia, havia um penso rápido branco, com as bordas levantadas pela água, e através dele via-se sangue seco, e no interior do pulso esquerdo havia uma queimadura do tamanho de uma moeda, vermelha e em carne viva, com uma grande bolha à volta. A mulher que gritara pelo sumo com gelo estava a apenas um passo de distância, e mesmo vendo tudo aquilo, fingiu não ver. Os dedos de Duarte cerraram-se um a um, e as veias nas costas da sua mão saltaram, tensas pela força extrema. Bang! Um som ensurdecedor explodiu no hall de entrada. Duarte largara a mão do trolley. O trolley de metal da Samsonite, com 20 kg, cheio de roupas da viagem e do presente para a sua filha, perdeu o apoio e caiu violentamente no chão de mármore duro, produzindo um som metálico, como se algo de ferro se partisse. O barulho súbito foi como atirar uma bomba para um lago barulhento. Todos os risos, os brindes e o som das cartas a bater no chão na sala foram cortados de uma só vez, como se por um machado gigante e invisível. Por um instante, houve silêncio. Um silêncio mortal pesou sobre o apartamento de 3 quartos. Os movimentos das quase 20 mulheres de meia idade pararam, e dezenas de olhos, cheios de espanto, dúvida e perplexidade, viraram-se em uníssono para o hall. Na cabeceira da mesa, o garfo de Júlia, que iam levar um risol à boca, pararam no ar. No momento em que ela identificou o homem de rosto frio e rígido na penumbra do hall, a sua expressão de arrogância e triunfo congelou instantaneamente, e o sangue fugiu-lhe do rosto a uma velocidade visível a olho nu. "Duarte!" A voz de Júlia estava seca. Ela engoliu em seco, tentando esboçar o seu habitual sorriso de mãe bondosa, mas os músculos do seu rosto estavam fora de controlo e tremiam. Como é que chegaste aqui? Não ias chegar só depois de amanhã do Porto?" Duarte não respondeu, nem sequer olhou para a mãe. Os seus olhos, injetados de sangue pela fúria extrema, estavam fixos apenas na cozinha. Com as suas pernas compridas, caminhou passo a passo em direção à cozinha. O som dos seus sapatos a bater no chão ecoou pela casa silenciosa. Toque, toque, toque. Cada passo parecia pisar os nervos dos convidados. Alguém forçou um riso para tentar quebrar a terrível pressão. Ah, o Duarte chegou. Um rapaz tão impressionante e tão bonito. Duarte nem sequer fingiu ouvir. Passou diretamente pela mesa, o seu casaco de fato preto, justo ao corpo, criando uma corrente de ar frio a cada passo. 20 pares de olhos, a tremer, seguiram as suas costas, e no interior apenas se ouvia o borbulhar do guisado no fogão e o som pesado da respiração antes da tempestade. Ele aproximou-se da cozinha e parou atrás de Leonor. A pequena Leonor também pareceu perceber a agitação lá fora. Encolheu os ombros magros, pensando que a avó viera repreendê-la por ser lenta.
Quando virou a cabeça assustada, já tinha lágrimas nos olhos. Ao perceber que era o seu pai, ficou paralisada. Uma tristeza incontrolável invadiu os seus grandes olhos, mas em vez de chorar e correr para os braços do pai como uma criança normal de 5 anos, olhou instintivamente para o prato sujo que ainda segurava nas mãos. O coração de Duarte foi apunhalado, como se por 1000 facas. Ele curvou-se lentamente. Com um movimento suave, como quem teme quebrar algo, tirou-lhe a pesada e gordurosa travessa de cerâmica das mãos e atirou-a para dentro do lava-loiça. Depois estendeu os braços e pegou na sua filha, que estava em cima do miserável banco de plástico amarelo. A mãozinha de Leonor tocou-lhe na nuca. Naquele momento, ele sentiu claramente a pele escorregadia da sua filha, exposta por demasiado tempo a detergente barato, e os seus dedos brancos e enrugados como os de um velho moribundo. Pai! Leonor abraçou com força o pescoço de Duarte e enterrou o rosto na lapela do seu fato. Lágrimas quentes molharam-lhe a camisa num instante. A criança soluçava baixinho, com uma respiração fraca que só os dois conseguiam ouvir. Pai! A avó disse que se a Leonor não lavasse isto tudo, a mãe e a Leonor não comiam. Tenho tanta fome, pai, e as minhas mãos doem tanto. Duarte sentiu as suas próprias mãos a tremer incontrolavelmente. A sua fúria ultrapassou o nível da raiva e transformou-se numa lucidez fria e absoluta. Respirou fundo, controlando a voz trêmula, e afastou os cabelos úmidos de suor da testa da filha, sussurrando-lhe ao ouvido. A nossa Leonor é uma menina bem comportada. Agora vai para o teu quarto, fecha bem a porta e fica lá. Não saias. Aconteça o que acontecer lá fora. O pai promete. Nunca mais ninguém vai obrigar a nossa Leonor a lavar a louça. Ele pousou Leonor no chão. Ela acenou com a cabeça e, descalça, correu como um coelho assustado para o quarto de criança no fim do corredor, trancando a porta com um clique. Depois de se certificar de que a sua filha estava segura, Duarte levantou-se lentamente e olhou para a sua mulher, que estava em frente à bancada. Sofia estava completamente paralisada. A mão dela estava pousada na maçaneta do frigorífico que ela estava prestes a abrir. Quando ela virou lentamente a cabeça e os seus olhos encontraram os de Duarte, ele viu claramente a emoção no olhar da sua esposa. Não era o alívio de quem encontra um salvador, nem a tranquilidade de poder finalmente desabafar. Era medo, um medo abjeto e desesperado. Ela trêmia. Os seus olhos moviam-se freneticamente, incapazes de encontrar os de Duarte, e o seu corpo encolhia-se inconscientemente para um canto. Ela temia que o marido, que chegara mais cedo, se pusesse do lado da mãe, como tantas vezes antes, e a culpasse por criar mau ambiente, por irritar a mãe. Esse medo instintivo feria Duarte mais profundamente do que a queimadura no pulso dela. Duarte não disse nada. Aproximou-se e agarrou as 2 mãos de Sofia, ainda com as luvas de borracha amarelas. O quê? O que estás a fazer? Sofia soltou um som sibilante, como um fole estragado, e tentou retirar as mãos, assustada. Duarte cerrou os dentes e não a largou. Com uma força que era ao mesmo tempo coerciva e extremamente controlada, agarrou as pontas das luvas de borracha e, centímetro a centímetro, retirou-as das mãos de Sofia, sujas de gordura e espuma. Quando as luvas saíram, um cheiro repugnante a mofo e a detergente químico espalhou-se pelo ar. O que se revelou aos olhos de Duarte foram 2 mãos completamente destruídas, as unhas descoloridas e a cair devido a uma infecção fúngica. As palmas das mãos, cobertas de pequenos cortes de objetos afiados, as costas das mãos, vermelhas, inchadas e a descascar, como se tivessem sido esfregadas com lixa. Duarte fechou os olhos com força, estendeu a mão e fechou a torneira de onde jorrava a água, com um estalido. E com a mesma mão com que assinara contratos de projeto de milhões de euros, agarrou as mãos feridas da sua mulher. Ele guiou Sofia, virou-se e saiu da cozinha, caminhando passo a passo até ao centro da sala. Os cerca de 20 convidados apenas observavam, e o ambiente tornou-se extremamente constrangedor. Alguns, ansiosos, começaram a mexer discretamente nas suas malas na mesa. Outros tossiam secamente, sem ousar respirar. O rosto de Júlia, sentada na cabeceira, alternava entre o vermelho
e o pálido. Ao ver o filho a sair de mãos dadas com a nora, sentiu uma onda de desagrado por ver a sua autoridade minada. Para recuperar o controlo, bateu na mesa e elevou a voz para esconder a sua consciência culpada. Duarte, que raio estás a fazer? Estás a olhar para quem com essa cara amarrada? Chegaram convidados e nem os cumprimentas? Foi essa a educação que eu te dei? Duarte parou em frente à mesa e percorreu lentamente a audiência com o olhar. A sua voz era muito calma. Não havia gritos histéricos, mas uma frieza extremamente contida que gelou a espinha de todos os presentes. Cada palavra parecia ser espremida entre os dentes, manchada de sangue. Minhas senhoras, começou Duarte, a festa de hoje acaba aqui. Um som de inspiração coletiva ecoou pela sala. A convidada que pedira o sumo levantou-se, embaraçada. Valha-me Deus, Duarte, o que se passa? Nós só viemos dar os parabéns à tua mãe pela casa nova. Peço a todas que, em 5 minutos, arrumem as vossas coisas e saiam da minha casa. Duarte cortou-a sem piedade, lançando-lhe um olhar que era como uma lâmina de aço. Peço desculpa por serem subitamente expulsas. Mas não hoje. O ar congelou instantaneamente. O orgulho de algumas senhoras, que se consideravam alguém na sua comunidade, foi ferido. Uma mulher de cabelo com permanente resmungou, insatisfeita. Duarte, estás a ser muito duro. Viemos com boas intenções ver a tua mãe. E chegas e expulsas as pessoas. E se a tua mãe pôs a nora a fazer alguma coisa? Que nora é que não passou pelo mesmo? Estás a envergonhar a tua mãe por causa de uma estranha. O tom de Duarte subiu subitamente um degrau, como se um martelo de ferro batesse na mesa. Ele fuzilou a mulher com permanente com o olhar, apontou para o chão e cuspiu cada palavra, pausadamente. Exijo que saiam, imediatamente. Fui eu que ergui este teto com o meu esforço, investindo cada bônus e cada hora de trabalho para garantir este espaço. No papel que oficializa a propriedade deste imóvel, constam apenas 2 nomes fundamentais. Ergueu a mão de Sofia para que todos vissem. Este lar pertence-me a mim e a minha mulher, Sofia Almada. Não há espaço para mais ninguém nesta escritura. O que presenciei hoje foi uma inversão monstruosa de valores, onde a verdadeira dona da casa foi reduzida a uma criada e a minha filha a uma escrava doméstica. Perante tal cenário, a vossa presença é uma ofensa à minha família e não será tolerada nem mais um segundo. Duarte tirou o telemóvel do bolso das calças, ligou o ecrã e lançou um olhar extremamente frio. A contagem decrescente começa agora. Se, daqui a 5 minutos, ainda houver alguém na minha casa, chamarei a polícia e farei com que sejam retiradas por invasão de propriedade. Não me ponham à prova. Essa declaração foi como uma bofetada na cara dos convidados. A sala tornou-se um campo de batalha. Com um grande estrondo, Júlia, que estava na cabeceira, levantou-se de um salto, como um gato a quem pisaram a cauda. Levantou-se com tanta força que a cadeira atrás dela caiu no chão. O seu rosto estava vermelho escuro e as veias na sua testa pareciam prestes a arrebentar. Fuzilou Duarte com o olhar e soltou um grito agudo que parecia atravessar o teto. Duarte, estás louco? Eu sou tua mãe. Ela apontou para o nariz de Duarte, os dedos a tremer. Estás a expulsar as pessoas à frente de toda a gente? A manchar a minha honra à frente de tanta gente? Foste enfeitiçado por essa bruxa, por causa dessa desgraçada que nem sequer te deu um filho. Expulsas os convidados da tua mãe. Estás a dizer-me para ir para um canto e morrer? Queres que eu morra? A vergonha e a fúria extremas fizeram com que Júlia perdesse completamente a razão. Ela viu Sofia, que estava atrás de Duarte, de cabeça baixa e sem dizer uma palavra, e o ódio no seu coração explodiu de uma só vez. Vou matar essa desgraçada que vai arruinar a minha família. Júlia uivou como um animal e agarrou no grande tacho de barro que estava sobre a mesa, cheio de um ensopado quente. E sem pensar 2 vezes, brandiu o braço e atirou o ensopado a ferver, acabado de sair do fogo, diretamente à cara de Sofia. Ah! Gritos de terror ecoaram entre as pessoas. Sofia, de olhos arregalados, ficou paralisada, sem sequer pensar em desviar-se. O líquido escuro e a ferver estava a um instante de lhe atingir o rosto. Num piscar de olhos, Duarte largou a mão de Sofia e, sem a menor hesitação, deu um grande passo em frente,
protegendo completamente a sua mulher com as suas costas largas. Splat, o ensopado a ferver, com os seus pedaços de carne e legumes e o líquido quente, derramou-se por completo sobre o corpo de Duarte. O molho escuro ensopou instantaneamente a sua cara camisa branca, feita à medida, escorrendo pelo peito, ombros e nuca. Pedaços de carne e legumes ficaram-lhe presos nos ombros. Uma dor escaldante, capaz de arrancar a pele, atravessou o tecido e queimou-lhe a pele. Urgh! Duarte soltou um gemido contido, o corpo a enrijecer de dor. Mas as suas duas pernas, como se estivessem enraizadas no chão, não recuaram um único passo. Duarte! Sofia gritou, a voz a rasgar-se, e finalmente desabou. Ela estendeu as mãos trêmulas para limpar o molho quente da roupa do marido, mas não sabia por onde começar, e as lágrimas jorraram-lhe dos olhos como uma barragem rompida. O silêncio na sala era total. Todos os convidados ficaram estarrecidos com a cena. Alguns tapando a boca com as mãos, Júlia também ficou paralisada. Com o tacho vazio nas mãos, olhava para a nuca avermelhada do filho, os lábios a tremer. Uma sombra de perplexidade atravessou-lhe os olhos. Por que é que não te desviaste? Por que é que a protegeste? Duarte levantou lentamente a cabeça. Limpou o molho que lhe escorria pelo queixo como se não fosse nada. A temperatura nos seus olhos já tinha caído para o zero absoluto. Não era o olhar de um filho para a mãe que o gerou e criou, mas o olhar para uma agressora completamente estranha. Mãe, a sua voz era assustadoramente calma. Digo-o pela última vez. Ele sentenciou, palavra por palavra. Expulsa estas pessoas da minha casa. Agora mesmo. Ele olhou fixamente nos olhos de Júlia. Se te sentes envergonhada, então sai com elas. Nos 15 minutos seguintes, o apartamento sofreu um colapso e um caos completos. Pela atitude de Duarte, todos perceberam que aquilo não era uma simples briga de família. Ele ia mesmo chamar a polícia. Ai, a minha vida! A primeira a recuperar o juízo foi a dona Elvira, que, com o rosto pálido, pegou na sua mala de pele de crocodilo. Sem sequer pegar no isqueiro que deixara na mesa, baixou a cabeça e fugiu a toda a velocidade para o hall. Com uma a tomar a iniciativa, os restantes convidados debandaram como um enxame de abelhas, criando o caos enquanto procuravam os seus sapatos. Saltos altos pisavam sapatilhas. Alguém calçou sapatos desemparelhados e fugiu apressadamente com a mala. Tinham medo de se verem envolvidos num terrível caso de violência doméstica. Não vão. Ninguém vai. Quem é que sai daqui hoje? Júlia gritou desesperadamente, tentando segurar os convidados, mas ninguém lhe ligou. A porta da frente abriu-se e fechou-se com estrondo repetidamente, e em apenas 3 minutos a sala barulhenta ficou vazia, deixando para trás apenas a confusão. Apenas algumas senhoras mais idosas, bastante próximas de Júlia, ficaram à porta, a tentar uma última cartada. Duarte, acalma-te. Afinal, é tua mãe. Já tem uma certa idade. Se fizeres isto, vais ser castigado por Deus. Duarte nem sequer respondeu. Virou-se bruscamente. Caminhou a passos largos até a mesa coberta de comida luxuosa e, com uma expressão impassível, levantou os pratos de cabrito, rissóis e peixe assado que Júlia orgulhosamente exibira. E então, em frente à sua mãe e aos restantes convidados, despejou toda aquela comida cara, com molho e tudo, para dentro de um grande saco de lixo preto que estava no caixote da cozinha. Plof! O cabrito caiu no fundo do saco de lixo. Os rissóis, que tinham sido fritos com tanto esmero, foram esmagados juntos. Ao ver o banquete que preparara para se exibir ser despejado como restos para porcos, a barreira mental de Júlia desmoronou-se completamente. Ela caiu de joelhos no chão, onde o molho e os restos se espalhavam, e começou a bater nas coxas e a chorar convulsivamente, como uma mulher da rua. Não quero viver. Criei-te em vão, seu filho ingrato. Eu matei-me a trabalhar para te criar e te mandar para a escola. E agora, por causa de uma qualquer, espezinhas a tua própria mãe. Júlia esmurrava o chão e fuzilava Sofia, encolhida num canto, com um olhar perverso. Sofia Almada. Sua desgraçada, o que fizeste ao meu filho? Destruíste a minha família. Duarte
Depois de despejar até o último resto de comida, atou firmemente o saco do lixo e atirou-o para fora da porta. As vizinhas, que até ao fim tentaram dar conselhos, encolheram o pescoço, aterrorizadas com a cena, e desapareceram sem deixar rasto. A porta da frente fechou-se com um estrondo. Dentro de casa, restavam apenas o choro agudo de Júlia e os soluços contidos de Sofia. Duarte virou-se e voltou para o meio da sala. A queimadura no seu peito ardia, mas a sua mente estava mais clara do que nunca. Ele não ajudou a sua mãe, caída no chão. Tirou o telemóvel do bolso, desbloqueou-o com um gesto familiar e marcou 3 números. E, com o altifalante ligado, pousou o telemóvel na mesa de centro da sala. Tu. A chamada foi atendida. Boa tarde, 112. Em que posso ajudar? A voz clara e profissional de uma operadora ecoou de repente na sala vazia. O choro de Júlia parou abruptamente. Ela arregalou os olhos injetados de sangue e olhou para o telemóvel na mesa, incrédula. Duarte, o que estás a fazer? Enlouqueceste? Duarte permaneceu de pé, olhando para a mãe. Falou para o microfone do telemóvel com um tom de voz profissional, desprovido de qualquer emoção. Bom dia. Estou a ligar para reportar um caso de violência doméstica e abuso prolongado. Solicito também assistência médica de urgência. Quem é a vítima? A situação no local está controlada? A voz da operadora mudou instantaneamente para um tom de alerta. A situação está controlada. Duarte olhou sucessivamente para a sua mulher, que tremia num canto, e para a porta do quarto da sua filha, firmemente fechada. As vítimas são a minha mulher e a minha filha de 5 anos. Júlia susteve a respiração. Caiu no chão como se todos os ossos do seu corpo tivessem sido removidos, incapaz sequer de chorar. Sim, senhor. Por favor, confirme a morada, para que possamos enviar imediatamente a esquadra da PSP da área e uma ambulância. A operadora confirmou a morada novamente. Duarte olhou para o ensopado derramado no chão, que ainda libertava vapor. O líquido verde escuro escorria pelas juntas dos azulejos de mármore, infiltrando-se lentamente na bainha do vestido branco da sua mãe. Duarte disse a morada completa e desligou imediatamente a chamada. O ecrã do telemóvel ficou preto, mas o som seco do desligar foi como um martelo a bater na cabeça de Júlia. Ela permaneceu sentada no chão de mármore, olhando fixamente para a poça de ensopado. O líquido a ferver, que se espalhara silenciosamente pelas juntas, acabou por tocar na ponta do sapato branco que ela calçara para se exibir. O calor atravessou o tecido e chegou-lhe ao peito do pé, e Júlia encolheu o pé como se tivesse levado um choque elétrico. Só então a sua mente, cheia de arrogância e desejo de domínio, encarou a realidade. O seu próprio filho, que desde pequeno fora obediente, que lhe dava 500 euros por mês religiosamente, que a trouxera para este luxuoso apartamento para viver confortavelmente, o seu filho, chefe de departamento numa grande empresa, acabara de ligar para o 112 para denunciar a sua própria mãe por violência doméstica e abuso. Duarte. A voz de Júlia perdeu a sua agudeza e estava agora misturada com um tremor de medo extremo. Estás a falar a sério? Vais entregar a tua própria mãe à polícia por causa daquela mulher? Estás bom da cabeça? Como é que vais encarar os teus parentes depois disto? Duarte, a 2 passos de distância, não desfez a sua expressão fria e rígida. Ignorando as perguntas da sua mãe, virou-se e foi à cozinha. Tirou um saco de gelo do congelador e envolveu-o rapidamente numa toalha limpa. Aproximou-se novamente de Sofia. Ela continuava encolhida no canto, com os braços a apertar o peito, olhando para o chão com um olhar perdido. Sofia. Duarte baixou a voz e, com cuidado para não a assustar, estendeu a mão e pousou o saco de gelo envolto na toalha sobre a queimadura no pulso esquerdo de Sofia, onde a bolha estava inchada. Ao toque frio, Sofia estremeceu. Como um cão abandonado que se assusta com o toque humano, tentou instintivamente retirar a mão. Fica quieta, disse Duarte, agarrando-lhe o pulso com força, a voz rouca e contida. Senão fica cicatriz. Desculpa por ter chegado tão tarde. As palavras desculpa. A coluna rígida de Sofia desmoronou-se. Ela mordeu o lábio inferior com força, mas as lágrimas,
como um colar de pérolas partido, caíram uma a uma, molhando as costas da mão de Duarte. Ela não conseguia chorar em voz alta, apenas um som ofegante, como o ganido de um animalzinho a sufocar, escapava-lhe da garganta. 10 minutos depois, batidas pesadas na porta quebraram a tensão na casa. Polícia! Abra a porta. Duarte foi abrir a porta. 2 agentes da PSP fardados estavam à porta, seguidos por 2 paramédicos com uma mala de primeiros socorros. Quando a polícia entrou no apartamento, mesmo eles, habituados a lidar com inúmeros casos de violência doméstica, ficaram impressionados com a cena. Na ampla sala, um caro tapete de estilo nórdico estava enfiado num canto. 2 mesas dobráveis baratas atravessavam o espaço, e no chão havia cartas de jogar espalhadas, copos de bebida derramados, pedaços de rissóis pisados e uma poça de ensopado que cheirava a peixe. Uma senhora idosa com um vistoso vestido vermelho estava sentada no chão, e num canto da cozinha, um homem de constituição forte abraçava uma mulher desarrumada e com o rosto coberto de lágrimas. A frente da camisa branca do homem estava completamente arruinada por um molho escuro, e na sua nuca, uma terrível queimadura vermelha era bem visível. Quem fez a chamada? Perguntou um polícia veterano, franzindo o sobrolho e examinando a cena com um olhar severo. Fui eu. Duarte deu um passo em frente e apresentou o seu cartão de cidadão. O chefe de família, Duarte Gouveia. Denuncio a minha mãe, Júlia Rezende, por abuso psicológico, trabalho forçado e abuso físico prolongado contra a minha mulher, Sofia Almada, e a minha filha de 5 anos, na minha casa. Que disparate! Júlia, ao ouvir aquilo, esqueceu o medo, e a fúria tomou conta dela. Como um animal encurralado, saltou do chão, apontou para o nariz de Duarte e gritou para a polícia. Senhor agente, não o ouça! Eu sou a mãe dele. Qual é o crime de repreender uma nora mal educada enquanto se vive na casa do filho? Quando é que houve abuso? Ela magoou-se por ser desastrada no trabalho. E vejam isto, eu sou uma pessoa de idade, e a nora nem um sorriso me deu. E o meu filho, para me ameaçar, entornou o ensopado quente sobre si mesmo. O polícia veterano fuzilou Júlia com um olhar frio, mas ignorou as suas queixas e virou-se para os paramédicos. Primeiro, verifiquem as feridas. Um paramédico aproximou-se de Sofia. Quando lhe fez sinal para estender o braço, Sofia recuou novamente. Instintivamente, tentou esconder as mãos atrás das costas, olhando ansiosamente entre Duarte e Júlia. Sofia. Duarte agachou-se, olhou diretamente nos olhos da sua mulher e disse com um tom firme e gentil. Agora está tudo bem. Arregaça a manga e mostra ao senhor. Não tenhas medo daquela pessoa. Eu estou aqui. Sofia olhou nos olhos do marido. Já não havia o olhar cansado de quem prefere evitar problemas, nem o olhar suplicante de quem implora. Havia apenas um instinto de proteção absoluto e inabalável. Ela respirou fundo e estendeu as mãos trêmulas. Sob o olhar atento do paramédico e da polícia, pela primeira vez em frente ao marido, ela arregaçou lentamente as mangas da sua t-shirt velha até acima do cotovelo. No momento em que os seus braços foram expostos, um silêncio mortal caiu sobre a sala. Até Júlia, que até há pouco gritava a plenos pulmões, ficou sem som, como um pato estrangulado. Não se podia acreditar que aqueles fossem os braços de uma mulher jovem, de 30 e poucos anos. No interior dos braços, eram visíveis as marcas de 3 terríveis queimaduras de épocas diferentes. A de cima eram pontos vermelhos e densos. O paramédico tocou-lhe levemente com uma zaragatoa e disse com voz grave: Isto é uma queimadura de óleo a ferver. Parece ter pelo menos 1 semana, e como não foi tratada, há sinais de uma infecção ligeira. A do meio era uma cicatriz acastanhada de cerca de 5 centímetros. Isso foi no mês passado. A voz de Sofia estava rouca, como se tivesse engolido areia. Ela baixou a cabeça, incapaz de olhar para Duarte, a grelhar cavalas. A minha sogra disse que o peixe tinha de estar bem passado e mandou-me pôr o lume no máximo. Quando me virei para ir buscar um prato, queimei-me na borda da frigideira em brasa. Por que é que não disseste nada? Por que é que não foste ao hospital? Os olhos de Duarte avermelharam e a sua voz estava carregada de um profundo remorso.
Sofia engoliu em seco o nó que lhe subia à garganta e abanou a cabeça. O olhar do paramédico desceu para o pulso, para a bolha mais recente e mais grave, uma queimadura profunda, com a pele completamente arrancada e a área circundante vermelha e inchada, claramente recente. "E esta?" perguntou o polícia, tirando a sua bodycam e focando a lente na ferida, a sua voz extremamente solene. O corpo de Sofia começou a tremer violentamente. Ela mordeu os lábios, hesitando por um longo tempo. Duarte abraçou-a pelos ombros para lhe dar força. Finalmente, Sofia levantou a cabeça e olhou para Júlia, que estava um pouco afastada, para além da polícia. "Foi esta manhã." A voz de Sofia era baixa, mas perfurou os tímpanos de todos como uma agulha. "A minha sogra disse para eu fazer uma sopa de peixe. Quando estava pronta e eu perguntei se podia desligar o lume, ela disse que não estava quente o suficiente. Disse-me para verificar eu mesma. Eu disse que ia provar com uma colher, mas ela disse que com uma colher não se sabe se está mesmo quente." E agarrou-me no pulso e pressionou-me a mão com força contra a borda do tacho. Ela disse: "A tua pele é que sabe melhor se está quente ou não, não é?" Toque. A toalha com o saco de gelo que Duarte segurava caiu no chão. Ele virou bruscamente a cabeça e fuzilou Júlia com o olhar. Já não era o olhar de um filho para a sua mãe, mas o olhar para um demônio de rosto humano. Mentira. Essa desgraçada só tem boca para mentir. O rosto de Júlia ficou branco como a cal, e ela gesticulou com as mãos, negando desesperadamente. "Eu só lhe toquei de leve. Ela é que se desequilibrou e bateu. Senhor agente, não acredite nela. É tudo teatro." O semblante do agente da PSP tornou-se gélido. Com décadas de serviço, o veterano identificava sem margem para erro o pânico de uma vítima e a retórica evasiva de um agressor. "Senhora Dona Júlia, meça bem as suas palavras antes de continuar", advertiu o agente, interpondo-se firmemente entre a sogra e a nora. "Dadas as evidências claras de maus-tratos e as marcas de agressão, estamos perante uma situação de crime público de violência doméstica. Solicito que colabore sem resistência para evitar o agravamento da sua situação perante a autoridade." Nesse exato momento, ouviu-se um ligeiro rangido da porta do quarto das crianças. A porta abriu-se um pouco e uma pequena cabeça fofa apareceu. Leonor, de 5 anos, saiu cautelosamente, descalça. Ao ver a casa cheia de polícias, o medo apoderou-se dos seus olhos, mas ao ver o pai agachado ao lado da mãe, ganhou coragem e correu, cambaleando como um pinguim bebê. Leonor abraçou a coxa de Duarte e enterrou o rosto nas suas calças de fato. Sem sequer olhar para a avó, que estava no meio da sala, sussurrou ao ouvido do pai, com uma voz do tamanho de um mosquito: "Pai, o polícia levou a avó má embora? Agora a Leonor já não precisa mesmo de lavar a louça?" Essa única frase foi a gota de água que quebrou a racionalidade de Duarte. Ele não conseguiu dizer nada. Abriu os braços e abraçou com força a sua mulher e a sua filha. As lágrimas que ele nunca chorara no trabalho, por maior que fosse o estresse, agora jorravam incontrolavelmente, caindo nos ombros magros de Sofia e molhando a sua t-shirt manchada de gordura. Desculpa." Ele enterrou o rosto no pescoço da sua mulher e soluçou com uma voz destroçada. A polícia, olhando para a família de 3, suspirou. O polícia veterano aproximou-se de Júlia e disse com um tom firme: "Dada a situação atual, para evitar mais conflitos, recomendamos uma medida de afastamento temporária de ambas as partes. Senhor Gouveia, como chefe de família, qual é a sua intenção?" Duarte soltou lentamente a sua mulher e a sua filha. Quando se levantou, as lágrimas nos seus olhos já tinham sido substituídas por uma determinação fria e firme. "Ponham essa pessoa fora da minha casa." Duarte apontou para Júlia e disse com uma voz que não vacilou 1 milímetro: "Agora, imediatamente." "Duarte, vais expulsar-me? Seu ingrato!" Júlia gritou e tentou atirar-se ao filho, mas um polícia mais jovem estendeu o braço e barrou-lhe o caminho. Duarte não olhou mais para ela. Virou-se e caminhou a passos largos para o quarto principal, o mais bem iluminado e com casa de banho privativa. O quarto que ele, há 1 ano, cedera à sua mãe para que ela vivesse confortavelmente e que até mandara remodelar. Ele abriu a porta de rompante
e do armário superior do closet, tirou 4 grandes malas de viagem Samsonite, abrindo-as todas no chão. Nos 20 minutos seguintes, Duarte agiu como uma máquina fria. Abriu o guarda-roupa e tirou o casaco de Vison de marca, os vestidos de seda e as camisolas de cachemira que lhe comprara com o bônus de fim de ano, atirando-os para dentro das malas sem sequer olhar. Abriu as gavetas da cômoda e varreu os caros cremes anti-rugas, os suplementos importados e os colares de ouro para outra mala, como se estivesse a varrer lixo. Júlia, retida na sala pela polícia, ao ver o filho atirar as suas coisas uma a uma, percebeu finalmente que ele não estava a brincar. Duarte, mãe errou. Perdi a cabeça, foi isso. A sua atitude mudou instantaneamente, e ela começou a fazer-se de vítima. Eu tenho a boca suja, mas o meu coração não é mau. Não me expulses. Como é que eu vou viver naquele apartamento velho e podre em Viseu? Aquilo nem aquecimento central tem. Duarte fingiu não ouvir. Quando o fecho da última mala se fechou com um som seco e violento, ele pegou em 2 malas em cada mão e, com uma expressão impassível, saiu do quarto, atravessou a sala e atirou as 4 pesadas malas para o corredor, do lado de fora da porta. Depois, aproximou-se do interior da porta de entrada e, à frente da sua mãe e da polícia, pressionou o botão de reset da fechadura digital. Bip. Por favor, insira a senha antiga. A voz do sistema soou. Duarte marcou 0825. Era o aniversário de Júlia. Há 1 ano, quando a sua mãe se mudou, ela insistira em mudar a senha, dizendo que, na sua idade, não conseguia decorar outros números. Bip. Por favor, insira a nova senha. Duarte levantou a mão e, sem a menor hesitação, marcou 4 números. 1805. O ano e o mês em que Leonor nasceu. A partir de agora, esta porta só se abriria para os verdadeiros membros da família. Tlim, tlim. A senha foi definida. Duarte virou-se e olhou para o rosto cinzento de Júlia, que estava no limiar da porta. Senhor agente, por favor, certifique-se de que esta pessoa sai. Duarte fez uma leve vênia à polícia. Se ela se recusar a sair ou tentar entrar à força, apresentarei queixa formal por invasão de propriedade e ofensa à integridade física dolosa. A polícia acenou com a cabeça e fez sinal a Júlia para sair. Vamos, minha senhora, não complique mais as coisas. Júlia, do lado de fora da porta, olhou para o rosto frio do filho e depois para as 4 malas espalhadas no chão. De repente, percebeu que a sua era de rainha naquela casa tinha chegado ao fim. Tu vais para o inferno. Júlia rangeu os dentes e cuspiu uma última frase, virando-se bruscamente para tentar salvar um pingo de dignidade. Mas Duarte não lhe deu essa oportunidade. Bang! Antes que ela se virasse completamente, a porta da frente, grossa e pesada, fechou-se sem piedade. A fechadura de metal saltou, fazendo um som frio e seco, e separou-a para sempre daquele mundo quente e próspero. Houve 3 segundos de silêncio no corredor. Seguiu-se uma explosão de sons histéricos de Júlia a esmurrar a porta como se a quisesse deitar abaixo. Duarte, abre já esta porta. Seu animal, abre a porta. Ela batia na porta com os 2 punhos como uma louca, arranhava a fresta com as suas unhas de verniz vermelho e gritava até a garganta ficar em sangue. Durante quase 2 horas, ela insultou-o do corredor. Começou por chamá-lo de filho ingrato e passou para a nora bruxa, usando todos os palavrões que conhecia. Depois, caiu no chão e começou a chorar e a bater nas coxas. O barulho ensurdecedor acabou por fazer com que os vizinhos do mesmo andar explodissem. As portas do apartamento da frente e do lado abriram-se e vizinhos, com quem ela nunca trocara uma palavra, olharam com desaprovação para a velha a rebolar no chão. Minha senhora, isto é um prédio de luxo. Se grita assim. Como é que nós descansamos? Onde é que está o segurança? Liguem para a administração do condomínio para levarem esta louca daqui. Se não for, chamamos a polícia. O olhar de repulsa e os dedos apontados dos vizinhos levaram a cara de pau de Júlia ao limite. Quando os seguranças chegaram com o administrador e até a polícia, que acabara de sair, voltou. Ela sentiu uma humilhação profunda. Do outro lado da porta, o ecrã do videoporteiro acendeu-se. Duarte, do lado de dentro, observou a sua mãe no ecrã.
a chorar, a gritar, com o cabelo despenteado e a maquilhagem borrada, e pressionou o botão de chamada. A sua voz ecoou, fria e clara, pelo altifalante no corredor. Volte para a sua antiga casa em Viseu. A conta do gás está paga adiantado e também tem ar-condicionado. Tem os seus 2 braços e as suas 2 pernas. Por isso não morrerá de frio nem de fome. Mas, a partir de hoje, esta porta está permanentemente fechada para si. Júlia levantou a cabeça e fuzilou a câmara de CCTV por cima da sua cabeça com o olhar, os lábios a tremer. Se um dia perceber o que fez de mal e for capaz de pedir desculpa de cabeça baixa a Sofia e a Leonor, Duarte fez uma pausa. O seu tom não tinha qualquer inflexão. Isso será uma história para o futuro. Pelo menos por agora, pegue nas suas coisas e desapareça da minha vida. Dito isto, ele desligou a chamada. O ecrã ficou preto num instante. Júlia olhou para o ecrã escuro e, por fim, pressionada pelos seguranças, e sendo o centro das atenções dos vizinhos, com vontade de se enfiar num buraco, arrastou as suas 4 pesadas malas em direção ao elevador. Nos 3 dias seguintes, Duarte tirou uma licença de emergência da empresa. Durante esses 3 dias, não atendeu nenhuma chamada de trabalho e ignorou todas as acusações e críticas que explodiram no grupo de chat da família. Pegou no carro e levou Sofia e Leonor aos melhores hospitais de Lisboa. No primeiro dia, levou Sofia à clínica de cirurgia plástica mais conceituada da Avenida da Liberdade. No consultório, o médico-chefe franziu o sobrolho ao ver as cicatrizes no braço de Sofia. A queimadura de óleo e a do fogão foram negligenciadas por demasiado tempo e desenvolveram hiperpigmentação. Para as remover completamente, serão necessárias pelo menos 3 sessões de tratamento a laser e injeções de plasma. O médico mostrou no tablet um valor exorbitante para o tratamento. O custo não é baixo. O custo não importa. Duarte, com um olhar determinado, pousou o seu cartão de crédito na mesa. Desde que as mãos da minha mulher voltem ao que eram. Não pode ficar nem 1% de cicatriz. No segundo dia, foram à consulta de cirurgia da mão no Hospital de Santa Maria. O especialista examinou cuidadosamente os dedos de Sofia, gretados pelo detergente forte e pela água fria, e observou atentamente a articulação da mão direita, que ficara distendida ao esfregar panelas com força. Houve uma ligeira entorse nos tendões, mas, felizmente, evitou-se uma ruptura permanente. O especialista entregou-lhe uma longa receita de pomadas e um calendário de fisioterapia. Nos próximos 3 meses, esta mão não pode, em absoluto, entrar em contato com detergentes químicos. Evite também a água fria. É obrigatório usar luvas especiais de silicone médico e fazer um tratamento de hidratação em paralelo. Duarte, com o grosso relatório médico na mão, sentou-se num banco do corredor e olhou para Sofia, que ainda escondia instintivamente as mãos nas mangas. Ele aproximou-se, tirou-lhe as mãos à força e, com cuidado, aplicou-lhe uma generosa camada de pomada regeneradora e calçou-lhe umas luvas de algodão branco. A partir de agora, eu faço todo o trabalho de casa. O que for para a máquina de lavar louça, vai para lá. O que não lavar, eu lavo a mão. Duarte segurou-lhe firmemente as mãos enluvadas e olhou-a nos olhos. A tua única missão é recuperar as tuas mãos. Sofia não disse nada, mas o medo nos seus olhos diminuiu um pouco e um alívio misturado com cansaço apareceu. O terceiro dia foi o mais doloroso para Duarte. Ele levou Leonor a um centro de aconselhamento especializado em trauma psicológico infantil. Do lado de fora da sala de terapia, decorada de forma acolhedora e confortável, Duarte sentou-se num banco do corredor, com um café já frio na mão. Através do espelho unidirecional, via Leonor a seguir as instruções da terapeuta e a desenhar a sua família. Leonor pegou nos lápis de cera e desenhou um pai alto, uma mãe de cabeça baixa e uma versão pequena de si mesma. E depois, num canto do papel, com um lápis de cera preto e grosso, desenhou um monstro preto, bizarro e gigante, com dentes afiados. Nas mãos do monstro estava uma panela de onde caíam gotas de água. 30 minutos depois, a psicóloga saiu com uma expressão séria, trazendo o relatório de avaliação. Senhor Gouveia, a Leonor apresenta atualmente uma clara reação de ansiedade ligeira e sintomas de transtorno de estresse por evitação.
Estes sintomas são comuns em crianças que sofreram opressão psicológica ou terror verbal a longo prazo. A terapeuta entregou os documentos a Duarte. Foi diagnosticada com um forte medo de uma figura específica. Recomendo vivamente que, durante os próximos 3 a 6 meses, a criança seja completamente isolada do fator de estresse. Qualquer forma de contato, mesmo uma videochamada, pode desencadear um retrocesso no medo. Duarte leu a frase no diagnóstico, escrita a negrito: estresse por evitação devido à opressão psicológica a longo prazo, e cerrou os dentes com força. Os músculos da sua mandíbula tremeram ligeiramente de fúria extrema. Ele não mostrou o diagnóstico a Sofia. Não queria que a sua mulher sofresse novamente a dor de ser esquartejada. Levantou-se, foi até a escada de emergência no fim do corredor, pegou no telemóvel e marcou um número. Está a falar? Dr. Matos? Sim, sou eu, Duarte Gouveia. Preciso que prepare uns documentos legais para mim. A velocidade da fala de Duarte era rápida, e cada palavra era como uma lâmina mergulhada em água gelada. É sobre a minha mãe, Júlia Rezende. Sim, preciso que apresente em tribunal um pedido de providência cautelar de afastamento. Se no futuro ela se aproximar da minha mulher ou da minha filha a menos de 100 metros, de qualquer forma, ou tentar exercer qualquer pressão através de telefone, mensagens ou de terceiros, como parentes, chamarei imediatamente a polícia e apresentarei queixa. Depois de desligar a chamada com o advogado, Duarte abriu a aplicação do seu banco. Foi ao menu de gestão de transferências automáticas. Lá estava um item chamado Pensão para a Mãe, que transferia 500 euros todos os meses, no dia 5, para a conta de Júlia, um valor equivalente ao salário de um recém-licenciado. O polegar de Duarte pairou sobre o ecrã e, sem a menor hesitação, pressionou o botão de cancelamento da transferência automática. Em seguida, configurou uma nova transferência. O valor foi drasticamente reduzido para o mínimo legalmente estipulado para a obrigação de alimentos dos filhos adultos, e a frequência de pagamento foi alterada de mensal para trimestral. A notícia de que a fonte de rendimento fora cortada foi mais eficaz do que qualquer aviso. Em apenas 2 horas, o telemóvel de Duarte começou a vibrar loucamente. Era o seu irmão mais velho, Ricardo Gouveia, que tinha um pequeno negócio sem futuro no Porto, e que normalmente era o primeiro a fugir quando havia problemas e o primeiro a aparecer quando se falava em partilhas. Duarte bufou e atendeu a chamada. Duarte, estás louco? Mal a chamada foi atendida, Ricardo começou a gritar tão alto que quase lhe rebentou o tímpano. Não bastava teres expulsado a mãe de casa, ainda lhe mandas uma notificação do advogado. E cortas-lhe a mesada. Tu, que andas a ganhar tanto dinheiro, esses 500 euros faziam-te assim tanta falta. És um ser humano. Por causa de uma mulher que apareceu na tua vida, tratas a tua própria mãe com essa crueldade? És um desgraçado ingrato. Duarte ouviu em silêncio o irmão a gritar do outro lado da linha até ele se cansar e começar a ofegar. E só então abriu a boca. Irmão, já acabaste? A voz de Duarte era assustadoramente calma. Não te armes em esperto. A mãe está em Viseu, no apartamento velho, a dizer que se vai matar. Transfere o dinheiro imediatamente e vai lá pessoalmente pedir-lhe perdão de joelhos. Duarte mudou o telemóvel de mão e aproximou-se da janela, olhando para o trânsito intenso de Lisboa. Irmão, no último ano, a mãe viveu no melhor quarto do meu apartamento em Cascais, que eu paguei. Eu dava-lhe 500 euros de mesada, e ela tratou a minha mulher como uma empregada não remunerada e explorou a minha filha como uma escrava. Até o vestido caro que ela veste foi comprado com o meu cartão de crédito. O tom de Duarte tornou-se cada vez mais frio, com um toque de escárnio que parecia ver através de tudo. Tu, o filho mais velho, nesse ano, deste-lhe um único cêntimo de ajuda? Compraste-lhe um único frasco de vitaminas? Visitaste-a uma única vez? Do outro lado da linha, Ricardo ficou momentaneamente sem palavras. Eu ando ocupado com o negócio. E tu ganhas mais. É normal que contribuas mais. Se achas que sou um ingrato e sem coração... Duarte cortou o irmão sem piedade. Ótimo. A mãe está em Viseu. Se tens mesmo pena dela e o teu coração dói, amanhã pegas no teu velhinho Clio, vais a Viseu, buscas a mãe
e levas-la para a tua casa no porto. Dás-lhe o teu quarto principal e uma mesada de 500 euros. E dizes à tua mulher para se levantar todos os dias às 5 da manhã para lhe fazer a sopa. Duarte fez uma pequena pausa e desferiu o golpe final. Se a levares, tornas-te o filho mais exemplar do mundo. Que dizes? Vais buscá-la? Do outro lado da linha, um silêncio mortal. A respiração de Ricardo tornou-se ofegante, mas ele não conseguiu emitir um único som. Era óbvio que a sua mulher, de temperamento explosivo, que nem no Natal queria misturar-se com a sogra por um segundo, viraria a casa do avesso ao saber que Júlia ia morar com eles no porto. Passaram-se uns bons 3 segundos. Tu. Ricardo desligou a chamada sem dizer mais nada. Duarte olhou para o ecrã preto e um sorriso frio desenhou-se nos seus lábios. Adicionou o número à lista de bloqueados e virou-se para voltar ao consultório. Tudo estava apenas a começar. 6 meses depois. O final do outono em Lisboa trazia um ar fresco, mas o apartamento em Cascais estava cheio do calor humano. 6:30 da tarde. Duarte abriu a porta com a sua impressão digital. Assim que a porta se abriu, um aroma rico e delicioso, a manteiga, alho e natas, invadiu-o. O cheiro à gordura e a perfume barato que o sufocara há 6 meses tinha desaparecido por completo. Ao entrar e trocar os sapatos pelos chinelos, o seu olhar pousou no novo quadro de cortiça pendurado na parede. Era a galeria onde estavam expostos os trabalhos que Leonor fazia no jardim de infância. No centro estava uma aguarela que ela terminara anteontem. No desenho já não havia sombras negras nem monstros. Apenas 3 pessoas de mãos dadas, a sorrir abertamente, mostrando os dentes, sob uma deslumbrante luz dourada do sol. Ao lado, com uma caligrafia tremida, estava escrito: Pai, Mãe, Leonor. No desenho, havia apenas a família de 3, perfeitamente organizada. Não havia uma 4ª pessoa. Duarte olhou para o desenho e um sorriso suave espalhou-se pelo seu rosto. Duarte, chegaste. A voz alegre da sua mulher veio da cozinha em plano aberto. Duarte tirou o casaco do fato, pendurou-o e entrou na sala. Sofia estava junto ao balcão da ilha. Usava um avental com um padrão de margaridas e a ponta do avental tinha um pouco de farinha branca. O cabelo estava preso de forma elegante e natural, com uma mola de pérolas, e alguns fios de cabelo caíam sobre o seu pescoço longo e branco. O seu rosto, antes magro e com olheiras profundas, recuperara a sua vitalidade, e o olhar assustado que antes o evitava desaparecera, sem deixar rasto. Hoje, um amigo da Leonor no jardim de infância comeu massa com natas, e ela também quis, por isso insistiu que eu fizesse para o jantar. Sofia virou-se e sorriu-lhe. Era o sorriso relaxado e confortável de uma dona de casa no seu próprio domínio. Duarte aproximou-se por trás dela, envolveu-a com os braços, apoiou o queixo no ombro dela e inspirou profundamente o aroma doce do seu pescoço. Trabalhaste muito. Como está a tua mão? Tocaste em água fria? Perguntou ele em voz baixa. Não toquei em água fria. Lavei tudo com água morna, disse Sofia, levantando as 2 mãos e abanando-as em frente aos olhos dele. As suas mãos, graças a 6 meses de tratamento intensivo, tinham perdido completamente os vestígios de aspereza e calos, recuperando a sua suavidade original. A cicatriz da queimadura no pulso, após o tratamento a laser, era agora apenas uma marca rosa muito tênue, quase imperceptível a menos que se olhasse com muita atenção. O mais notável era o verniz transparente e rosado nas suas unhas bem arranjadas, que brilhavam de forma saudável sob a luz quente da cozinha. A bancada estava impecavelmente limpa. Não havia montanhas de pratos sujos a chegar ao teto, nem o calor sufocante dos 4 bicos do fogão ligados ao mesmo tempo. No escorredor ao lado do lava-loiça estavam apenas 3 bonitos pratos de cerâmica, 3 conjuntos de talheres e 3 copos de vidro, para 3 pessoas. Nem mais, nem menos. Exatamente a quantidade para a família de 3. Pai. Leonor saiu a correr do seu quarto com um urso de peluche e abraçou-se à perna de Duarte. Levantou a cabeça e sorriu, mostrando a falta de um dente da frente, o que a tornava adorável. Pai, vai lavar as mãos depressa. A massa da mãe cheira tão bem. Duarte pegou na filha ao colo, rodopiou-a no ar
e Leonor soltou uma gargalhada. Está bem, pai. Já vou. Na mesma hora, a 30 quilômetros de distância, num apartamento velho e degradado de 30 anos, num bairro antigo, nos arredores de Lisboa, Júlia, enfiada numa camisola velha e com borbotos, estava sentada sozinha no sofá frio da sala. Nos últimos 6 meses, a sua vida caíra do céu para o inferno. No primeiro mês depois de ser expulsa de Cascais, tentou procurar refúgio em casa do filho mais velho, Ricardo, no Porto. Pensava que seria tratada como uma rainha, mas a sua nora mais velha nem sequer fingiu simpatia. Ao terceiro dia, começou a bater com os pratos e os talheres na mesa durante as refeições e a queixar-se em voz alta de que ela não tomava banho e mexia em tudo. Ao 7º dia, ao voltar de um passeio, Júlia encontrou a sua escova de dentes dentro de um saco de plástico, abandonada em cima da sua mala de viagem, que ainda nem sequer tinha desfeito. Aquela sugestão humilhante foi como uma bofetada na cara de Júlia. O seu filho mais velho, Ricardo, mesmo naquela situação, enfiou-se no quarto e não emitiu um único som. Júlia, a tremer de raiva, acabou por pegar na sua mala naquela mesma noite e fugir de volta para Viseu. Tentou procurar as suas velhas amigas com quem jogava as cartas para se queixar e obter simpatia, mas subestimou a rede de informações das velhotas do bairro. A tal Dona Elvira já tinha espalhado por toda a parte a história de como ela fora expulsa de casa do filho mais novo, nua e crua. Agora, sempre que ela se aproximava do centro de dia, as pessoas paravam de falar e cochichavam com olhares de desprezo e troça. Olha-me para aquela. Ouvi dizer que foi expulsa pelo próprio filho por tratar a nora como uma escrava. E cortaram-lhe a mesada de 500 euros, agora vive da pensão de reforma. Bem feita. Aqueles cochichos agudos cravavam-se nas suas costas como agulhas, e ela nunca mais teve coragem de sair de casa. Agora, a sala de estar do velho apartamento em Viseu estava assustadoramente fria. Para poupar dinheiro, nem sequer ligava o aquecimento. A televisão estava ligada, a passar uma novela mexicana previsível sobre conflitos entre sogra e nora, mas não havia ninguém com quem ela pudesse comentar. Com a mão trêmula, pegou no seu velho telemóvel com o canto do ecrã partido e abriu a conversa com Duarte. O ecrã estava cheio de mensagens que ela enviara. Há 6 meses. Duarte, seu filho ingrato, vais para o inferno. Há 4 meses. Duarte, a mãe está com pouco dinheiro. O teu irmão não me dá nada. Podes. Há 2 meses. Duarte, deixei umas coisas aí em casa. Posso ir buscá-las. Mês passado. Duarte, a mãe errou. Perdi a cabeça. Pede a Sofia para atender o telefone. A mãe pede desculpa. Ao lado de todas as mensagens, o frio visto indicava que tinham sido lidas, mas não havia uma única resposta. Os olhos turvos de Júlia ficaram injetados de sangue. Com os dedos trêmulos, ela procurou as letras no teclado e as lágrimas caíam sobre o ecrã. Duarte, amanhã é a festa de outono do jardim de infância da Leonor, não é? A mãe tem tantas saudades da minha netinha. Deixa-me ver a Leonor só uma vez. Fico ao longe, vejo-a só uma vez. Por favor. A mensagem foi enviada. Passaram-se 3 minutos, mas não houve qualquer alteração no ecrã. Foi como atirar uma pedra para um poço sem fundo, sem sequer obter um eco. Duarte agora lia as suas mensagens e ignorava-as. Na verdade, Duarte tinha uma arma poderosa para ignorar qualquer apelo da sua mãe. 3 meses antes, num café no rés do chão da sua empresa, Duarte encontrou-se com a Dona Elvira, a mesma que em sua casa exigira um sumo com gelo. Era evidente que a Dona Elvira viera procurá-lo após um enorme conflito interno. Ela sentou-se à sua frente, visivelmente desconfortável, esfregando as mãos, e empurrou uma pen USB para Duarte. Duarte, olha, não leves a mal o que se passou naquele dia. Eu fui um bocado exagerada. A Dona Elvira sorriu, sem graça. Na verdade, nos últimos 6 meses, a tua mãe tem andado a dizer cobras e lagartos da Sofia, que era uma mulher que não lhe podia dar netos, que maltratava a sogra. No nosso grupo, algumas pessoas, sem saberem da história, até tomaram o partido dela. Coitadinha da tua mãe. O olhar de Duarte tornou-se instantaneamente frio, mas ele não se zangou. Apenas olhou fixamente para a pen USB. Isto foi no inverno passado.
quando fui à tua casa. Gravei com o telemóvel, sem querer. A dona Elvira baixou a cabeça. Acho que talvez precises disto. Duarte ligou a pen USB ao seu portátil e reproduziu o pequeno vídeo de 20 segundos. A imagem tremia um pouco, mas as vozes e as pessoas eram perfeitamente claras. Era dezembro do ano anterior. No vídeo, na sala de estar do apartamento de Cascais, Júlia estava sentada no sofá a descascar uma tangerina e dizia para os convidados fora do ecrã: Vejam só, a minha nora não trabalha fora, só come e dorme, enquanto o meu filho se mata a trabalhar lá fora. E ela, com uma vida de rainha em casa. Hoje mandei-a limpar o chão da sala todo, dei-lhe alguma coisa para fazer. Devia estar-me muito agradecida. A câmara moveu-se lentamente e parou num canto da sala. Sofia, com roupa de casa, estava de joelhos no chão frio, a limpar as juntas dos azulejos, uma a uma, com um pano. As suas costas não se moviam, mas os seus ombros tremiam de uma forma subtil e desesperada. O vídeo terminava aí. Naquele momento, as veias na mão de Duarte, que segurava o rato, saltaram, prestes a arrebentar. Contendo o impulso de partir o portátil, ele fez uma cópia de segurança do vídeo em 3 nuvens encriptadas e enviou-o para o seu advogado. Ele não mostrou o vídeo a Sofia, nem o publicou no fórum do condomínio para se vingar. Ele simplesmente guardou-o. Era a espada de Damocles suspensa sobre a cabeça de Júlia. Se, no futuro, Júlia exigisse oficialmente uma partilha de bens, pedisse uma pensão de alimentos elevada ou tentasse atacar Sofia para ganhar superioridade moral, este vídeo seria imediatamente apresentado em tribunal e destruí-la-ia socialmente. Passaram-se mais 2 meses. A luz do sol de início de inverno atravessou as nuvens e iluminou o campo de um grande jardim de infância privado nos arredores de Lisboa. Era o dia da festa de outono do jardim de infância da Leonor, com a participação dos pais. Duarte tirou a tarde de folga, vestiu um confortável fato de treino cinzento e ficou na linha de partida da corrida de sacos com Sofia. Pum! O tiro de partida soou. Duarte e Sofia, em perfeita sintonia, saltaram em direção à meta. Leonor, com o seu equipamento de ginástica amarelo, estava atrás da linha de chegada, a saltar e a agitar uma bandeira vermelha, a torcer com entusiasmo. Força, pai! Força, mãe! Quando Duarte e Sofia cruzaram a meta em primeiro lugar, Leonor, excitada, correu para os braços do pai, sorrindo e mostrando a falta de um dente. Duarte pegou na filha ao colo e rodopiou sob a luz do sol. Sofia, com uma garrafa de água na mão, ficou ao lado, a observar os dois e a sorrir até os seus olhos formarem pequenas rugas. Enquanto rodopiava, o olhar de Duarte captou algo do outro lado do campo, para além da alta vedação de arame verde, a uns 50 metros da multidão barulhenta. Do outro lado da estrada, estava uma senhora idosa com um casaco acolchoado cinzento, velho e gasto, e um gorro de lã enfiado na cabeça. De costas curvadas, ela agarrava-se à vedação com as 2 mãos, o rosto colado ao arame frio. Os seus olhos turvos estavam fixos numa menina de equipamento amarelo no meio do campo. Na sua mão direita, ela apertava um saco de plástico. Dentro do saco estavam os rebuçados de morango importados da marca que Leonor adorava, mas que Júlia, por serem caros, nunca lhe comprara. O saco de rebuçados estava intacto, mas de tão apertado, estava machucado ao ponto de ser irreconhecível. Ela estava ali, no vento frio do final do outono, como uma pessoa invisível abandonada pelo mundo inteiro, a espiar, gananciosa e miseravelmente, a família que um dia pudera controlar a sua vontade, mas que agora estava para sempre fora do seu alcance. Duarte deteve o seu olhar naquela figura por um breve instante, processando a imagem da mulher que outrora respeitara. Contudo, a compaixão não encontrou solo onde germinar. Com uma determinação renovada, desviou a atenção da vedação fria, focando-se inteiramente na segurança que Leonor sentia nos seus braços e no brilho recuperado nos olhos de Sofia. O passado, com as suas sombras e manipulações, estava agora do outro lado do arame. O espetáculo terminou, murmurou ele com uma serenidade inabalável. Vamos celebrar o nosso caminho. A Leonor merece um banquete de verdade hoje. Caminharam juntos, 3 silhuetas unidas pela verdade,
deixando para trás os ecos de uma tirania que nunca mais cruzaria o seu portal. Estavam finalmente em casa.